Alô? Estão me ouvindo, gente? Vocês estão me ouvindo?
Bom dia. Oi, bom dia aí, doutora Ilma, Thalita. Bom dia, Elisete, bom dia, Thalita. Esse povo abençoado que está aí, é animado, né? Para a gente aprender juntos, isso é muito bom, boa, né, doutora Ilma? Aqui juntos. Muito bom. Vou pedir para vocês que estão aqui colocarem no chat, bom dia, tá todo mundo escutando a gente? Só para a gente ter uma ideia aqui. A Elba já entrou? Thalita, entrou. Consegui aqui. A gente bom nessa dia, coisa Elba. da tecnologia, só Jesus. Vou abaixar minha cadeira um pouco aqui também. Que benção, que bom. Bom dia, pastora Elisete, pastora Ilma, Thalita. Bom dia, Elba. Prazer estar aqui. Prazer meu, uma honra. Bom dia. Você que está aqui, que a gente vai começar já a nossa reunião da nossa comunidade Sabedoria do Lar, você botar aqui no chat de onde você é, para a gente saber. Vocês estão conseguindo ver o chat, mãe, doutora Ilma, Elba? Eu estou vendo. Sim, já vi Karine, apareceu ali. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Se for lá no chat, a gente vê quem já está. Né? Eu estou vendo aqui. A Estela está. Aqui em cima. Karine. Cléo, Isso. Quem mais? Patrícia. Bom dia, Adriana. Isso. São Paulo. Aí, ó, tá de São Paulo, Adriana de Niterói. Patrícia Jardim América. Estou vendo aqui em cima também uns rostinhos. Simone Lima, Gabriela. Sara de São Bernardo. Então, a gente já pode começar? Isabel. Pode. Então, meninas, Caxias do Sul, Estela, São Bernardo, Sara. Bom dia. Sejam bem-vindas, mulheres abençoadas, né? Bem-vindas à nossa comunidade Sabedoria do Lar. A gente está aí durante esse período de maio, né? Na nossa comunidade no WhatsApp, sempre mandando uma mensagem, né? Para que a gente possa aprender cada vez mais com essas mulheres que estão aqui, a pastora Elisete, a doutora Ilma e a Elba, né? Em relação à criação dos nossos filhos. E a gente fez uma enquete, né? No WhatsApp, na comunidade, para saber que assuntos elas gostariam que fossem abordados aqui. E o tema, né, da nossa comunidade Sabedoria do Lar está lá em Provérbios 31, 26. Né? Fala com sabedoria e ensina com amor. Né? Esse é o nosso papel como mãe, né? Uma virtude que Deus nos proporciona para que a gente possa passar para os nossos filhos. E o primeiro tema aqui que foi escolhido para a gente estar conversando aqui foi sobre cuidando da saúde mental dos filhos. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema, vai falar um pouco mais a respeito desse tema, é a doutora Ilma, né? Iniciando a doutora Ilma, e depois cada uma aqui trazer sua colaboração sobre esse tema. Ok. Vocês podem me interromper a hora que acharem necessário, né? Bom dia para o pessoal que entrou depois. Gente, é um prazer estar aqui nessa comunidade Sabedoria do Lar. Quem dera que houvesse sempre comunidade Sabedoria do Lar. Né? A gente está sempre precisando aprender a sabedoria. Na verdade, sabedoria não se aprende em bancos escolares, não vem do saber acadêmico, não vem de livros. Né? A verdadeira sabedoria, tudo que nós conseguimos aqui é um conhecimento. Na verdade, começa com uma informação. Essa informação, como a própria palavra já diz, informa a ação, que é o que a gente faz, não é? Informa uma ação benéfica, saudável, adequada para o nosso lar, como a Bíblia já diz. Mas o conhecimento só vem a partir do momento que nós implementamos a ação e a validamos na nossa vida. Isto é,
eu agi assim, eu fiz isso, o resultado veio, então isso é importante para a minha vida e eu vou praticando aquele conhecimento que vai se tornando uma aprendizagem significativa. Isto é, eu aprendi, mas eu ganhei significado na minha vida. A vida, a função, e aqui, como nós estamos falando lá, a função materna ganhou significado, o lugar de esposa, o papel de esposa ganhou significado. Então, para a gente ir para a sabedoria, tem esse processo, né, de crescimento. Aí, onde que eu vou encontrar a sabedoria? Em Deus. Ele tem toda a sabedoria, né? A Bíblia diz sobre isso. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente, porque a palavra de Deus traz essa revelação, e quando nós recebemos a revelação da palavra, aí não é só uma aprendizagem significativa, é uma conexão com Deus, e isso nos traz a possibilidade da gente cumprir o nosso papel segundo os princípios do reino de Deus. Né? Então, isso é importante a gente entender isso logo de início. Cuidando da saúde mental dos filhos. Gente, saúde mental e emocional é um tema que eu considero de extrema relevância para a nossa vida hoje, de extrema importância, tendo em vista o crescimento assustador das doenças mentais e emocionais. Nunca vivemos num tempo com tanto adoecimento. E começando cedo. Não é? Por isso que a gente vai precisar entender quais são os sinais que acontecem que sinalizam para nós, como pais, como família, que alguma coisa ali não está legal. Está tendo ali um sinal. Igual, sabe o painel do carro? Quando acende uma luzinha, que ele está dirigindo, né? Aí fala, ai, meu Deus, uma luzinha acendeu. Será o que é? É gasolina, é o motor, é a bateria e tal. A gente fica tentando entender, principalmente nós mulheres, eu, pelo menos, nunca sei que sinal é aquele, né? Eu tenho que perguntar, meu Deus, o que é? Então, na verdade, a gente fica tentando entender que sinal o carro está nos dando. Se a gente não entende, é muito provável que a gente continue a andar com o carro. Isto é, continua tocando em frente. Vamos em frente, vamos seguir. E aí, de repente, aquele sinal vai trazer uma consequência muito grave. Porque se é um motor, o motor pode fundir, pode queimar, o carro não vai funcionar mais. Se a gasolina não tem a energia necessária, o combustível necessário para caminhar, ou qualquer outro sinal que sempre vai nos trazer um prejuízo muito grande. Trazendo isso como metáfora para a nossa vida, dentro de casa, nossos filhos, também há sinais. Também tem sinais. Muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente não consegue enxergar esses sinais, né? E quando nós falamos em saúde, é relevante lembrar que o ser humano, gente, é tridimensional, é espírito, alma e corpo. E eu entendo que todo adoecimento precisa ser olhado na perspectiva da sua integralidade. Então, quando eu olho para um filho, eu não estou olhando apenas um sinal que ele deu, por exemplo, uma febre. Ah, esse menino está com febre, vou lá, dou um antitérmico para ele. A febre vai passar, mas vai voltar. Porque eu não sei a origem da febre. Eu tenho que investigar. Então, eu vou levar ao médico, o médico vai dizer, vai olhar, vai fazer um exame clínico, vai fazer um exame laboratorial, vai fazer um exame de sangue, vai ver se tem um foco de infecção. Por quê? Porque precisa trabalhar com a medicação adequada para poder identificar o que é o foco de infecção que produziu a febre, porque a febre é sintoma, não é raiz. Então, a gente vai lá olhando uma criança na alma agora, né? Falamos do físico, na alma. Aquela criança não está dormindo direito, não está comendo direito, sono muito turbulento, às vezes uma criança apática, você faz as coisas, brinca com ela,
ela não sorria. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar um orfanato e eu vi uma criança muito bonita deitada num berço. Devia ter 1 ano, mais ou menos, assim. E eu comecei a brincar com ela. Ei, que coisa linda! Dá um sorriso aqui para a titia. E comecei a mexer. Ele, primeiro, não encontrava o olhar comigo. Não encontrava, não olhava para mim. Segundo, apático. Não esboçou um sorriso. E aí eu fiquei muito preocupada, chamei a cuidadora e falei com ela, o que está acontecendo com essa criança? Ela falou, nossa creche fechou por falta de recursos e agora que nós voltamos, eles ficaram mais de 6 meses em casa, agora que nós voltamos e essa criança voltou assim. Parece que ela ficou com pessoas que não era nem pai nem mãe, a mãe trabalha muito e tal. Então, a gente já começa a ver que o desamparo, a falta de um vínculo forte, pode ser um sinal de que uma criança já está adoecendo emocionalmente. Ela já pode estar entrando numa apatia, numa indiferença, e daquilo ali para uma melancolia ser instalada, porque a melancolia é um quadro clínico de adoecimento da alma e geralmente se instala até 5 anos. Observem isso, até 5 anos. E se estabelece exatamente na separação mãe-bebê. Né? Porque o que acontece nesse primeiro tempo de vida da primeira infância? Né? A criança, eu sempre digo para as mães, a saúde mental e emocional começa no ventre, assim como também a saúde física. As emoções de uma mãe durante a gravidez é sentida pela sua criança. Uma mãe, e aí vem algo que tem vindo ao meu coração, gente, não tem nenhuma comprovação científica disso, mas algo que tem vindo no meu coração quando eu vejo o número de crianças autistas hoje, que está crescendo cada vez mais. Aí eu começo a prestar atenção nas mães grávidas totalmente desconectadas com seu bebê, porque a conexão com a tecnologia ficou muito mais forte. Tá vendo? Então, não é verdade, Elisete? Nós conversamos sobre isso sexta-feira. Sim. Não é? As mães tão dispersas, tão desatentas, tão envolvidas no seu trabalho e na tecnologia, que elas não têm contato com essa criança no ventre. Não estabelece vínculo. Eu lembro que, alguns anos atrás, atendendo uma mulher que tinha uma depressão, ela disse para mim assim, Ilma, quando eu engravidei, ela estava falando, acho que do primeiro filho, quando eu engravidei do meu primeiro filho, para mim era um corpo estranho em mim. Eu nunca me esqueci dessa frase dela. Um corpo estranho. Eu falei, como assim? Eu não conseguia ter contato com a criança. Eu sabia que ali tinha uma criança, mas eu não conseguia ter contato. Então, tudo isso... É claro que ela tinha um histórico, né? Que logo depois dela nasceu uma criança, a mãe teve um bebê com doença, que teve que correr e dar atenção. Ela ficou no desamparo. O desamparo vai trazer consequências tão graves na criança que quando ela, principalmente numa mulher, quando ela engravidar, ela vai reeditar as questões da gravidez dela, da primeira infância dela, com a mãe dela, ela vai reeditar com seu filho. Por isso que uma maternidade se constrói a partir de 3 a 4 gerações de mulheres. E a Bíblia fala sobre essa transmissão geracional de 3 a 4 gerações. Não é? Então, gente, é tão importante a gente conversar sobre isso, porque tem tantas mulheres grávidas que não conseguem estabelecer vínculo com seu filho, tem tantas mulheres mães de criança na primeira infância, a gente já sabe que a primeira infância define uma construção psíquica para o resto da vida. Então, é preciso olhar no estabelecimento do vínculo, o apego, sai do ventre, ganha o peito. O peito reconstitui o útero perdido.
a criança acolhida no peito para a amamentação, não é? Tem até um salmo lindo que eu me lembrei agora, assim, qual criança desmamada ou que terminou de ser amamentada nos braços da sua mãe, assim estou eu para contigo. O salmista está falando de um estado de descanso, de um estado de nutrição e descanso. Ela relaxa, ela terminou de ser amamentada, o leitinho está caindo no cantinho da boca e ela tem uma experiência de harmonia que toma todo o seu ser e ela dorme. Isso é o normal. Agora, imagina quando há uma relação de amamentação conflituosa, uma mãe passando por problema, uma mãe nervosa, irritada. Tem que dar mamar de 3 em 3 horas, de 2 em 2. Mas eu tenho que ir para o trabalho, né? Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Aí tudo aquilo na pressa, no ativismo. Ou, quando não, está com o peito na boca da criança e o celular aqui do lado. É o que mais se vê hoje. Não é? Infelizmente, é verdade. Aí depois, a gente não sabe por que as doenças, né? Que triste. A gente não sabe porque tem criança melancólica, tem criança triste, tem criança deprimida, criança que não dorme, que não consegue desligar aquela segurança que a criança tem, né, quando vai dormir. A criança não consegue ter segurança para dormir, porque ela não estabeleceu o vínculo da segurança. Porque a criança chora, a mãe vem. A criança chora, a mãe vem de novo. Ela está estabelecendo o vínculo da segurança, não é? Então, a partir disso, ela vai criando todo esse sentimento. Opa, o que aconteceu? Ela vai criando todo esse sentimento de desamparo. Então, gente, quando eu falo de olhar a criança na perspectiva da sua integralidade, eu estou dizendo desde o ventre, primeira infância, segunda infância, essa fase aí de 6 a 12 anos, é uma fase crítica, muito crítica, e que tem que estar de olho nos pequenos micros sinais que a criança dá. Porque nessas fases acontece abuso, nessas fases acontece desamparo, nessas fases acontece tantas coisas na escola. Então, isso vai acontecendo de uma forma muito difícil, né? Eu gosto muito daquele texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que diz: "E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo." Esse texto nos diz muito sobre a integralidade do ser. A saúde tem que ser corpo, alma e espírito. Alma, nós estamos falando de mente, emoções. Tudo bem com o meu áudio, gente? Com o meu vídeo? Tá tudo bem. Tá. Então, quando nós olhamos esse texto bíblico, assim como Deus nos vê espírito, alma e corpo, nós precisamos ver os nossos filhos no espírito, na alma e no corpo, para que sejam conservados, íntegros. Então, é o processo diário. Como que eu vou, como mãe, vou ser agente de conservação do meu filho? Não é? De que forma eu vou agora ser agente de conservação para o meu filho? Não é? Então, eu tenho que pensar nisso, está na minha responsabilidade. E aí a gente conhece muito bem essa parte do texto bíblico. Espírito, alma e corpo. Acho que não tem ninguém, nenhuma mãe, que não saiba que o seu filho, que ela gerou, tem espírito, alma e corpo. E é tão lindo isso, que a gente pode olhar a Bíblia de uma perspectiva assim, bem integral, que a gente vai lembrar que lá no Gênesis, eu botei isso no Enigmas da Alma, no meu livro, lá no Gênesis, quando nós pegamos o versículo 2, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo é tão profundo, porque fala do Espírito de Deus que estava ali aquecendo a face das águas e sustentando a vida. Porque esse movimento que a Bíblia diz, a palavra, o Espírito Santo se movia ou pairava, no hebraico, no original, é o mesmo movimento que a galinha faz sobre os ovos. Então, a tradução literal seria: e o Espírito de Deus chocava a face das águas. Que coisa linda. É lindo demais. Aí, a primeira ação de Deus e disse Deus, haja luz. Só que ele vai fazer os luminares depois. Então, ele disse Deus, haja luz. Aí nós vamos ver uma coisa muito linda, porque lá em João, não é? Lá no capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos quer saber de nascer de novo. Aí Jesus fala com ele, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe nascer? Não. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí, o que acontece? O ventre da mãe também, assim como Gênesis 1, também tem água. O Espírito de Deus também está ali no ventre da mãe, sustentando a vida. Quando Deus diz, haja uma vida, haja Elisete, né? Que lindo, né? Haja, ele autorizou a vida. O Espírito de Deus sustenta a vida imersa em água. E quando ele faz isso, aí, no tempo devido, a mulher dá a luz. Então, a vida no início, em Gênesis, a vida no ventre da mulher e a vida do novo nascimento, que tem os mesmos elementos. Porque Jesus diz, aquele que é nascido da carne é carne, e que é nascido do Espírito, importa que você nasça de novo. Nascer do Espírito, Jesus diz, eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, os 3 nascimentos que a Bíblia fala, todos eles têm água, todos eles têm o Espírito e todos eles têm a luz. Então, mãe, o Espírito está se desenvolvendo no seu ventre. A alma está sendo ali desenvolvida por Deus, exatamente ali, enquanto o bebê está no ventre da mãe e o corpo está recebendo esse milagre da vida, do desenvolvimento que Deus faz no ventre da mulher. Então, espírito, alma e corpo é a integralidade do ser e nós somos responsáveis pela conservação da integralidade da vida dos nossos filhos. Ponto primário disso. Não tem como chegar diante de Deus e falar, olha, eu não sabia. Está na palavra. Mas a primeira parte do versículo, que eu acho que é a que mais a gente não presta atenção. Eu, por exemplo, eu sabia muito bem essa segunda parte do versículo. Eu custei me atentar para a primeira parte, que diz assim, que o Deus da paz vos santifique em tudo. Apóstolo Paulo poderia ter usado qualquer atributo de Deus aqui. Ele poderia ter falado, o Deus onipotente vos santifica em tudo, o Deus soberano, o Deus poderoso, o Deus Jeová, Jirê, tudo ele poderia ter usado, mas ele usou o Deus da paz. Por quê? Na minha percepção, porque somente a paz harmoniza o psiquismo. Somente a paz faz a integralidade do ser, alinha espírito, alma e corpo. A paz do Deus da paz, que nos deu o espírito para trabalhar esse desenvolvimento em nós, mas a mãe como agente da paz,
como pacificadora, que traz a paz para o seu ventre quando está sendo gerado um filho, que promove a paz no seu lar, porque um lar turbulento adoece um filho, e que promove a paz no dia a dia, nas relações familiares, na dinâmica familiar. Quantas vezes eu já ouvi no consultório, Elisete, você certamente também, alguém contar assim, Ilma, lá em casa era tanta gritaria que de manhã minha mãe ia lá, acorda, menina, vai para a escola. E eu acordava tremendo. Já com ansiedade, porque ela gritava tanto e tinha que correr, come depressa, e aí não havia paz para acordar, não havia paz para ir para a escola, a criança já ia para a escola na ansiedade. E teve uma que me falou assim, Ilma, quando o carro, ela estava falando da van da escola, quando a van da escola chega na esquina lá de casa, eu tenho taquicardia, meu coração acelera, que eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou encontrar uma mãe que vai gritar comigo, que não vai nem procurar saber como foi o meu dia na escola. Então, o adoecimento vem como a falta da paz na estrutura de um filho. E nós temos o Deus da paz. A minha paz vos dou, disse Jesus. E eu não dou a paz para vocês como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não fique desesperado, não fique angustiado, não deixe a sua emoção entrar nesse piloto automático do desespero e da angústia que leva para a ansiedade. Eu vi um vídeo de uma mãe ansiosa e quando focalizou a criança no ultrassom, a boquinha da criança estava assim no líquido amniótico, sugando o líquido amniótico. Já uma outra mãe, tranquila, sentada numa cadeira, ouvindo uma canção, e assim com o semblante bem sereno. Aí, quando focalizaram a criança no ultrassom, ela dormia no ventre. Então, as diferenças. Eu já contei em algumas lives minhas de uma mulher que me ligou querendo horário para terapia de sua criança, e ela falou, minha criança não dorme, não come direito, é agitada, nervosa e tal. E eu perguntei, quantos anos tem era uma menina. Quantos anos tem sua filha? Estou tomando chimarrão. Ela falou, 9 meses. 9 Caramba. meses. Meu Deus. Aí eu falei, então vem você se tratar, ué. A criança está nervosa por sua causa. E é tão lindo a gente entender que essa paz é o shalom de Deus, né? Que pode conservar a nossa estrutura perfeita, inteira, irrepreensível, sem nada quebrado, sem nada faltando, sem nada fora do lugar, como é o conceito da shalom, né? Da paz. Então, somente a paz harmoniza o psiquismo. Então, é muito importante entender isso, gente. Eu já gastei mais do meu tempo. Nada. O negócio tá bom. Tá bom. Eu estou vendo aqui, na imagem das meninas aqui, né? Todo mundo abaixando a cabeça, anotando. Eu estou aqui anotando também, igual a desesperada. E a Larissa, a menina aqui da Seja Mais, falou, Thalita, a gente está gravando. Pode ficar tranquila que depois a gente vai passar no grupo. Isso é bom, porque a gente fica anotando, aí não tem como, né? Ficar prestando atenção e anotando e fazer um monte de coisa ao mesmo tempo não dá. Então, só para avisar para as meninas aqui que está gravando e depois a gente vai disponibilizar lá na nossa comunidade, tá? Que bacana. Que bom! Tá vendo? Que é muita sabedoria de vocês, é muita sabedoria para a gente aprender aqui, então anotar e ver fica meio confuso, mas graças a Deus. Thalita, eu estou vendo que muita gente está dizendo que está sem o áudio. Pode ser que quando entrou no Zoom não ativou aqueles dados do Wi-Fi. O microfone também do telefone ou do computador delas podem estar... Tem que levantar, deve estar baixo. O do Zoom não, deve estar arriscado no mute. Mas se ela não está ouvindo, não é só o som, porque no mute para ela não falar. Não, eu sei, mas antes de ligar, mas eu estava vendo aqui os comentários...
a menina aqui da equipe da CG Max, da Central Gospel, ela tá orientando elas aqui. Então né? tá. E olhando aqui também o chat aqui, a gente está vendo alguns comentários de mulheres aqui, porque se a gente abrir para todas as mulheres falar, a gente não sai daqui hoje, né? Não, se for começar a pergunta, vai o dia inteiro. Eu estou olhando aqui, acompanhando o chat, aí teve uma que colocou assim, meus filhos no ventre, a Simone, meus filhos no ventre passaram por processo em meu casamento muito turbulento, depressão, e hoje sinto eles, hoje nós servimos ao Senhor, mas o comportamento deles tem sido agressivo, rejeição, né? Exatamente o que a senhora falou ali, no ventre, e agora eles estão passando por todo esse processo. Ela até colocou aqui que está trabalhando com terapia e educadora parental, além das orações que ela faz. Isso, mas ainda tem uma técnica que eu ensino no Enigmas da Alma, né, Thalita? Que é do Salmo 139, onde eu não vou ensinar agora, que leva tempo, mas é bom ir lá olhar. Eu boto como uma chave terapêutica bíblica que ajuda a mudar o inconsciente da criança quando ela começa a dormir, né? Então, aí é interessante depois você recomendar isso, porque eu tenho maravilhosos resultados com essa prática. Enigmas da Alma, o livro da senhora. Né? Agora, passando para o segundo tema, né, da pesquisa lá que a gente colocou na comunidade, tá assim, como lidar com os filhos que sentem atração pelo mesmo sexo. Aí a gente queria aqui que a pastora Elisete abordasse sobre esse assunto aqui com a gente. Bom, quero dar aí um bom dia para todos que chegaram depois, um prazer estar com vocês aqui, né? E é muito bom quando a gente se dispõe para aprender, como a Ilma falou, adquirir o conhecimento, e como ela falou, o conhecimento só é adquirido quando ele é praticado. Então, eu espero que tudo que vocês estejam ouvindo aqui, vocês possam praticar, que nós estamos sendo ricamente abençoadas aqui. Já fui ricamente abençoada através da doutora Ilma, né? Então, para falar desse assunto, eu tenho que ir lá no início, no princípio, né, da criação, porque quando Deus criou aquele casal, ele deu uma ordem para aquele casal no Éden, né? Crescer e multiplicar. E quando fala de crescer, fala tenham filhos. Quando fala de multiplicar, sejam empreendedores, vão produzir nessa terra, né? E encher a terra e governar, e vocês vão liderar. Né? Mas tinha ali naquele ambiente do Éden, tinha serpente, né? Eu estou aqui lembrando quando eu fui na tua casa, Ilma, que você me botou lá naquele jardim, lá na sua casa, e você falou, e eu olhei e tinha uma serpente, eu olhei e ainda não pulei da cadeira, não, mas você falou, aqui tem gente que vem, quando vê essa serpente, pula da cadeira. Eu falei, tem que estar atento e preparado, porque pode ser o melhor ambiente, mas a serpente está lá. Né? E olha que coisa interessante, lá no ambiente do Éden, a serpente estava lá, e isso marcou quando eu li um autor que ele disse que assim como Satanás queria reinar no céu e não reinou e foi expulso para a terra, ele pensou que ele ia reinar na terra. Né? E ali naquele ambiente do Éden, quando ele ouviu aquela sentença que Deus deu para aquele casal, vocês vão crescer, vocês vão liderar e governar a terra. Ele falou, epa, não vão governar. Porque ele falou que quem vai reinar aqui na terra sou eu. Lê do engano dele, né? Porque Deus é Deus no céu, na terra, embaixo da terra. E aí ele começou ali já a tentar aquele casal, para começar já a desorganizar aquele casal para que a geração depois já viesse disfuncional. E foi o que aconteceu, né, Ilma? Depois da queda, aquele casal foi expulso do Éden. Ao ser expulso do Éden, as emoções foram amaldiçoadas. E o corpo também, porque passou a morrer, a envelhecer, a adoecer. E as nossas emoções também se tornaram doentias. Então, a gente sabe, por isso que a Ilma usou o texto de 1 Tessalonicenses 5:23, que para a gente que trabalha com o ser humano, que é tricotômico, espírito, alma e corpo, é vital esse texto, quando ela disse muito bem no final agora sobre a paz, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser, e todo o vosso espírito, alma e corpo estejam saudáveis, estejam em equilíbrio diante de Deus. Então, a gente sabe que com a expulsão do Éden, o casal ficou desorganizado, né? Já houve um clima de tensão entre o casal, de acusação, e aí as emoções foram desorganizadas, né? Entrou a tristeza, a vergonha, a culpa, a raiva. E aí já começou a família disfuncional, que vocês viram que o primeiro filho, Caim, já nasceu disfuncional,
Abel também não era saudável totalmente, mas aí já houve uma rivalidade, ciúme, você já viu, já teve um homicídio lá naquele primeiro lar. Então, a gente entende que quando Deus criou aquele homem e a mulher, ele designou papéis para o homem desempenhar. Né? Qual é o papel do homem? A liderança, a missão do lar, sabe? O governo do lar. O homem representa a lei e a ordem dentro do lar. O homem é o protetor, o provedor, né? E designou papéis também para a mulher. A mulher é aquela que cria o vínculo afetivo, como a Ilma muito bem falou, já desde o ventre. As emoções que uma mãe está sentindo já está transmitindo para essa criança. Alegria, tristeza, mágoa, ressentimento, aquilo que acontece. Essa criança já está recebendo. E recebe do pai também. Se tiver um pai presente, vai receber. E quando não tem um pai presente, já vai ter a falta aí desde o ventre, não é, Ilma? Então, já falta algo que vai dar uma segurança, né, de pertencimento para aquela criança. A nomeação, o nome do pai. Sim, o nome do pai. E é tão importante a gente entender isso, né? Como é importante a mulher que cria o vínculo, é a mulher que nutre o lar e que organiza. Então, a gente sabe, hoje, esse índice altíssimo que a gente tem aí, né? De meninos e meninas hoje que se dizem homossexuais, feminino ou masculino. Eu nem aceito essa palavra homossexual que eles que inventaram, sabe? A gente fala assim, pessoas que gostam de iguais. Né? Por quê? Aí a gente vai entrar nessa área agora, né? Primeiro, por causa do pecado, que entrou, é inerente a todo mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória e da presença de Deus. Mas a gente vê hoje uma geração hoje de meninos e meninas com dificuldade na sua identidade sexual, sabe? Por quê? Por causa da falta paterna. E já quero logo dizer, se tem alguma mãe aí que tem filhos, né, que se dizem, mãe, eu sou homossexual, eu gosto de homem, eu gosto de menina. Seu filho não nasceu assim, em nome de Jesus. Eu quero te deixar bem consciente. Isso é um comportamento adquirido. Ninguém nasce, porque hoje o que a ideologia de gênero quer colocar é que ele nasceu assim. E o crime que estão fazendo com crianças, como a Ilma falou, meninos de 4, 5 anos, que os pais estão aceitando, né? Mudar o comportamento da criança. Se é um menino, já quer colocar roupa de menina porque ele se acha menina. Isso é altamente diabólico, gente. Nós vivemos num mundo que nós vivemos numa verdadeira batalha cultural e espiritual. Nós estamos vivendo uma verdadeira batalha. E o que eu quero dizer? Como eu disse, Satanás odeia o ser humano. Por quê? Ele perdeu a presença de Deus. E quando ele olha para uma família, é muito importante você entender isso. Ele lembra da Trindade. Por quê? O homem representa a Deus, o Pai, o protetor, o provedor, sabe? Aquele que dá a vida, que é o homem que tem o sêmen, foi Deus que deu a vida ao ser humano. Isso é muito forte a gente entender isso. Eu aprendi isso muito interessante numa palestra que eu assisti de um pastor e eu achei aquilo muito interessante. Então, quando o diabo olha para uma família, um homem, uma mulher e seus filhos, ele lembra da Trindade. O homem representa Deus. A mulher representa o Espírito Santo. É tão lindo, como a Ilma falou aí, a doutora Ilma, que ela é como a galinha que choca, né? Olha o simbolismo, né? Então, a mulher representa o Espírito Santo, a auxiliadora, a conselheira, aquela que mantém o ambiente das partes, aquela que equilibra o amor dentro do lar, a afetividade. E os filhos representam Jesus. Então, a família é uma representação da Trindade na Terra. E quando o inimigo olha para isso, ele quer destruir. Então, ele quer distorcer essa imagem da família. E aí ele está criando isso, né? A imagem de uma família de homem com homem, de mulher com mulher, mas não é família, é par. Então, o que acontece? O homem representando a imagem e semelhança de Deus aqui na Terra, sabe? Ele é que dá a semente para que filhos venham ao mundo. E a mulher é a incubadora. E quando a mulher, como a Ilma muito bem falou, que ela está em simbiose 9 meses com aquele bebê, é uma conexão muito forte, não é verdade, Ilma? Muito. E quem é, quando aquele bebê nasce, quem é que vai
cortar esse vínculo tão forte, né, que vai entrar para fazer a diferenciação da mãe com o bebê? É o pai. É o pai. Então, a figura do pai é muito importante. E quando essa figura do pai não entra, a gente está vendo hoje um espírito de orfandade muito grande na área da paternidade. Muitas mulheres criando os seus filhos sozinhas, não é verdade? Quantos homens abandonam lá, às vezes, quando a mulher está grávida? Como o inimigo faz isso? Porque ele sabe onde ele está interferindo. Quantas mulheres criando seus filhos sozinhas, não tem uma figura paterna ou alguém que represente essa figura para fazer esse corte. E aí, esse bebê fica o tempo todo em simbiose com essa mãe. Aí a gente vê hoje um nível muito alto de homens afeminados. Por quê? A criança, quando nasce, ela aprende por modelagem. Então, o primeiro modelo dela é a mãe. O pai vai entrar para fazer essa interferência, para ela fazer a diferenciação. Mamãe, papai e eu. Quando esse pai não entra, essa criança vai ter dificuldade. E o modelo dela, eu já atendi vários homens, né, que estavam tendo relações com outros homens, e eu ouvi a história de vida deles. E eles falaram, Elisete, eu não tive um pai presente. Minhas referências eram minha mãe, minha avó, minhas tias. É. Né? Geralmente. Né? Eu lhe falei, inclusive, eu só tinha modelo feminino, então eu sentava como menino, falava, minha voz ficou afinada, e muitas coisas. E quando eu fui para a escola, meus amigos começaram a colocar apelido em mim. Ah, você é gay. Ah, você é viadinho. Você não é homem, você é mulher. E aí, o que o diabo faz? Porque uma mentira contada muitas vezes, uma pessoa passa a ser verdade. Ele começou a se ver assim. Ah, então eu sou mulher. E aí o inimigo, aquilo que a Ilma falou muito importante. Eu não digo nem dos 6 anos, sabe, Ilma? Aos 12. Eu digo assim, a partir, minha filha, é um menino ou é uma menina, tenha cuidado com quem você coloca perto, tenha cuidado com quem você deixa pegar, que eu já vi babá abusar de crianças, já atendi babás que abusavam de crianças, né? Sim. Então, cuidado com quem anda, porque esse rapaz contou para mim que de tanto ele ouvir e de andar, né? Depois ele ouviu que era gay, foi o inimigo, ele aproveita uma oportunidade e ele foi abusado por um menino. E ali ele começou a se ver como isso. E se tornou. Então, ele não nasceu, foi um comportamento aprendido. E o inimigo, ele sabe e ele vai tentar interferir. E aí ele se tornou homossexual. Mas se libertou, graças a Deus, com atendimento, com oração, com intercessão, revendo a sua história. E hoje ele pode testemunhar, ele pode falar. Então, a falta do pai, porque a gente nasce com 3 vazios. O primeiro vazio é de Deus, o segundo vazio é da mãe, o terceiro é do pai. E o pai é importante porque é o pai que vai fazer o corte dessa simbiose da mãe com o filho. Né? E isso é muito importante. Quando não tem essa figura paterna, porque é o pai... Que interessante, a Bíblia é linda e Deus é lindo. O pai é que vai determinar se vai nascer um menino ou uma menina, não é? Porque ele tem o cromossoma XY. Quando ele entra com X, vai nascer menina. Quando ele entra com Y, vai nascer um menino. E ele é que faz o corte também nessa fase psicossexual da criança, para definir. Então, como o inimigo joga pesado hoje em dia. Muitas mulheres criando seus filhos sozinhas. E também... numa família onde até pode ter um pai, mas um pai que maltrata a mãe, que é violento com essa criança, seja com o menino ou com a menina, sabe? Que não se dedica, que não cumpre o seu papel, vai inconscientemente criar naquela criança uma revolta contra aquela figura. Sim. E aí ela não vai, sabe, estar formada na sua formação psíquica, nesse amor a um pai ou uma mãe, vai se tornar assim, ou uma pessoa lésbica, ou uma pessoa que vai gostar de um outro homem. Então, a gente tem que ter muito cuidado na criação dos nossos filhos. Como é que essa mulher apresenta esse pai? Você fala muito bem sobre isso, né, Ilma, no livro. Como é que essa mulher apresenta esse pai para esse filho homem? Desvalorizando a imagem desse pai, menosprezando, não respeitando, não valorizando. Esse menino vai querer ser homem? Não. Essa menina vai querer casar com homem? Não, gente. Então, você como mãe, você que está aqui, você é muito importante para você autorizar seus filhos a serem bem-sucedidos nessa área, sabe, da identidade sexual, valorizando o marido.
quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra, é em todas as áreas, para que eles sejam bem-sucedidos. E quando a Bíblia diz assim, aí vai falar com Deus, né? Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Eu sei, eu tenho umas amigas que falam, nossa, mas é um peso sobre a gente. Gente, mas Deus nos capacitou, sabe? Com unção, com graça, com sabedoria, para a gente dar conta, sabe? Porque não é à toa que na Bíblia está isso. Toda a mulher sábia, lá em Provérbios 14:1, edifica a sua casa e a tola destrói. A mulher representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo, lá quando Deus criou a mulher, disse que ela era Ezer. Ezer é a forte auxiliadora. Deus nos capacitou com essa força emocional, com uma força espiritual que Deus dá para você ser um ponto de equilíbrio chave dentro do seu lar, sabe? Para você manter o equilíbrio das partes dentro da sua casa. Então, eu não sei se você tem um marido que talvez não é aquela referência, né, que você gostaria que fosse, mas nunca denigra a imagem dele para os seus filhos. Que você possa dizer, pode ser um pai alcoólatra, meu filho, mas ele é seu pai. Foi ele que Deus usou para que você viesse a essa terra. Então, ame seu pai, perdoe seu pai, valorize seu pai. E eu tenho certeza que seus filhos, sabe, vão ter um referencial dele como um homem, não de perfeito, porque depois da queda eu falei, ninguém é perfeito, gente. Não tem família perfeita. Todas as famílias ficaram desorganizadas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, e somente através da graça, da misericórdia, da bondade, do Espírito de Deus na nossa vida, e que nós nos tornamos saudáveis, não perfeitos. Por isso que a Bíblia diz em Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até aquele dia. E nós estamos aqui a cada dia nos aperfeiçoando. Né? Então, é muito importante, não importa se você veio de uma família, né, onde você não teve uma referência de mãe, uma referência de pai, mas hoje você pertence à família de Deus e hoje você está aqui nessa comunidade Sabedoria do Lar e eu tenho certeza que você vai ser instruída para você ser uma mulher melhor, para você ser uma esposa melhor, para você ser uma mãe melhor e para que a partir de você as suas gerações serão melhores até a volta de Jesus. E é por isso que a gente está aqui, para a gente ajudar, assim como nós temos sido ajudados também. Né? Eu louvo a Deus que eu nasci numa geração em que meus pais já eram cristãos, mas muitos hoje nascem em famílias que os pais não são e não tiveram esse ensinamento. E quero te dizer também, você só vai vencer isso se você tem um filho ou uma filha. Né? Porque hoje eu vou dizer, Ilma, eu não sei você, mas eu tenho atendido aqui, até na igreja, filhos de crentes que estão indecisos quanto à sua identidade sexual, estão em crise. Menina que diz, eu estou gostando de menina, e menino que diz, estou gostando de menina. Ou então diz assim, eu sou bi, que a moda agora também, porque tudo é modinha, chega nessa fase da adolescência, a gente sabe, né? Eles não querem ser diferente do grupo. E muitos vão para isso porque são influenciados, virou modinha. É igual assim, a época do cigarro. Vê um amigo fumando, aí quer fumar também para dizer que não quer ser diferente e acaba ficando dependente, porque já há uma predisposição. Então, a gente tem que saber que nós já temos uma predisposição para o pecado. Mãe, e hoje também as estratégias, Satanás, ele é astuto, né? Porque eu dou aula para adolescente na escola dominical. Uma vez a menina falou que a conversa hoje entre eles é assim: como é que você vai saber do que você gosta se você não experimentou? Para você saber se você gosta de menina ou de menino, você tem que beijar na boca dos dois. Você sendo menino tem que beijar na boca de menina e de menino para saber do que você gosta. Eles têm, Satanás também usa umas estratégias. Então, ele quer fazer experimentar. Foi o que fez no Éden. Certamente você não vai morrer, não. Pode comer dessa fruta, que você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, é inerente. Você concorda comigo, Ilma? Sim, que se tornou inerente a gente querer saber o bem e o mal? Porque eu lembro que eu fui adolescente, minhas amigas, fuma. Vê se você vai gostar, dá uma provadinha. E quantas fumavam e ficavam dependentes? E com a droga é a mesma coisa.
Dá uma fumadinha só para você sentir um pouquinho, depois você não vai ficar, não, depois você não precisa. Aí a pessoa não quer ficar diferente do grupo, ela não quer sentir, né? Para ninguém ficar. Aí vai e fuma, aí dali fica dependente. A mesma coisa com álcool e a mesma coisa com sexo. E o que o diabo está usando hoje. E é isso que você falou mesmo. Dá um beijinho na boca da menina que você vai ver, depois do menino. E aquilo, eu vou falar para as mães, o nosso corpo, Deus colocou pontos erógenos que sente prazer tanto com o sexo oposto ou com o mesmo sexo. Aí eles acham que são bi. O diabo faz? E o diabo quer um ponto de ligação, um contato. Teve o contato, dali se torna dependente. Fala, Ilma. Não, porque o que a gente está vendo hoje, agora mesmo de manhã, antes de vir para cá, eu estava fazendo minha unha e a moça me falando da filha, que levou um namorado para dentro de casa. Então, para ela estava olhando que era um menino. Estava olhando um menino. Ela me mostrou a foto, realmente a aparência de um menino ali. Meu Deus. Aí ela disse que o filho dela falou assim: mãe, está muito estranho esse menino. Falou o nome, masculino e tal, tinha, inclusive, assim, um volume no calção dele, quando ele estava lá. Aí eles começaram, ela foi pesquisar pelas redes sociais dele. Era uma menina. Totalmente descaracterizada, não é? Já tinha cortado o cabelo como menino, já tinha feito uma tatuagem para parecer mais com menino. Então, estava dentro de casa, quer dizer, o engano. Ela falou, eu me senti tão enganada, não é? Que ela não chegou para mim e falou, olha, estou interessada em menino. Não, ela levou para dentro de casa uma menina como se fosse menino. Então, olha o desafio dos pais, né? Que eu acho que é o meu próximo assunto também, né? Dos conflitos familiares. Né? Não é isso? Tem um assunto agora que a Elba vai tratar com a gente, conversar aqui, né? Vocês interagirem, que é a respeito da importância do perdão na família. Antes, eu só tô pedindo para as meninas aqui colocarem as dúvidas, né? Alguns assuntos que queiram abordar aqui no chat, porque eu estou lendo o chat aqui e qualquer coisa eu interrompo vocês e pergunto. Eu não vou conseguir abrir o microfone para todas falarem, né? Como eu falei, senão a gente vai sair daqui só sabe quando, que é muita informação. E mais uma vez lembrar que está sendo tudo gravado e depois a gente vai disponibilizar lá na comunidade, tá? Para vocês ficarem tranquilos, não ficar... Depois você remarca um dia, a gente volta novamente, com o maior prazer. De repente, para se estender muito, a gente remarca, bota uma nova data para falar mais. Deixa eu só falar que tem um livro da editora Central Gospel, de uma menina que foi, né, homossexual, a Juliana Ferron. Um livro muito bom. Tem também, você entra no Instagram dela, você que tem filhos que estão, talvez, passando por isso, ela dá várias palestras muito importantes, uma menina séria, de confiança, e ela escreveu o livro Cansei de Ser Gay, ela contou a história dela para mim, né? Ela não teve um pai presente, e teve que ir para a rua com 10 anos para ajudar a sustentar a casa, e lá na rua ela foi abusada e começou a conviver com outras mulheres que também eram homossexuais, e acabou se comportando como isso, e hoje ela é uma menina de Deus, está lá em Brasília, ajuda até a Damares na área da família, e você pode depois ter informação aí que vale a pena, né? O que houve? Isso. Quebrou o livro, a capa do livro. Levei um susto. Falei, ai, meu Deus, será que eu caí? Também levei um susto. Compartilhou a tela. Isso é fundamental, Elisete. Só fechando aí nesse ponto, que é a geração fluida. O que é essa geração? Como o adolescente tem muita necessidade de pertencimento ao grupo, que é o pertencimento social, ele muitas vezes se vincula aos grupos na escola que estão trabalhando com esse conceito de geração fluida. Quer dizer, eu gosto, hoje eu acordo gostando de menino, amanhã eu gosto de menina, mas depois da manhã eu posso até achar que eu sou uma planta. Então o negócio está tão complicado que se a família não tiver muito pontual e muito intencional nessa formação de conceitos e valores, aí nós vamos realmente ver cada vez mais esse crescimento dentro de casa e dentro das igrejas. Ilma, e outra coisa, os pais têm que ver o que os filhos estão vendo na internet, o que entra na casa deles através da televisão. Tudo.
porque demônios são espíritos e eles influenciam, sim. E você vê que há hoje um forte apelo para isso, para ser trans, né? Eu estou aqui com a revista Cláudia, e olha aqui quem está na revista Cláudia, uma revista feminina, um homem trans, que é o Pablo Vittar. É isso então, aí. E você olha dentro da revista, a reportagem mais importante é de um gay, que é um decorador de ambiente, e ele um homem, tem milhares e milhares de influenciadores, e várias pessoas olhando aquilo ali e vendo um cara que ensinando a cuidar da casa de rosinha, todo. Quer dizer, você vê como é que o inimigo joga pesado. E essas mensagens vão sendo passadas de uma maneira muito subliminar. As crianças nos desenhos já estão tendo essa informação, né? Vários desenhos incentivando a isso, vários filmes para adolescentes. Então, quem tem criança, quem tem filho, aqui, ó. Olha aqui dentro da revista Cláudia, aqui quem está fazendo sucesso. Olha só. Um homem, quer dizer, e a gente tem aí, as feministas estão aí querendo o seu espaço, só que elas estão perdendo espaço para os trans e para os gays. Não é verdade? A gente não está vendo nos esportes, em todas as áreas. Massacra o homem e estão sendo massacradas também, porque está dando vez para outros, que são homens que querem ser mulher. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que entra dentro da nossa casa. Olha o que os seus filhos estão vendo na internet. Eu vou deixar o celular com meu filho para ele não ir para a rua. Ele está com o mundo na mão. Está com o mundo na mão. Ele não precisa ir para a rua. Não, ela fica com medo de ir para a rua e bota o celular na mão. Está com o mundo na mão. E, olha, já atendi crianças de 5 anos viciadas em pornografia. Está começando cada vez mais cedo. Mais cedo. E aí é um adoecimento, é o que o inimigo quer. Então, mais do que nunca, mães, nós temos que estar atentas ao que entra no nosso lar, o que os nossos filhos tomam, até material escolar, porque as religiões afros estão entrando com o ensino religioso afro. Eu estava vendo ontem, que programa era aquele? Eu estava ontem no médico, que eu estava vendo um programa da Ana Maria Braga, e o programa sobre culinária, totalmente voltado para a Umbanda. A comida, o cara vestido, sentado, dançando. A menina me mostrou, não estava olhando. Olha lá, quando eu olhei, eu falei, meu Deus. Porque hoje você sabe, né? Está em alta, né? Essas religiões afro. E aí, nas escolas, as cartilhas. Então, você tome muito cuidado, que o diabo quer um ponto de contato para entrar dentro da tua casa. E a gente tem que ser guardiã do nosso lar. Eu achei aqui uma mensagem aqui no chat, eu achei interessante, que às vezes a gente tem dúvidas em como abordar certas situações com os nossos filhos. Aí tem a Simone falando aqui, meus filhos com 10, 11 anos estão se descobrindo, masturbação. Como eu falo sobre esse assunto? Como eu abordo esse assunto com eles? Que é complicado. Aí, é muito complicado. Em seguida, a Elba vai falar sobre o tema. Sim, conversar, vai precisar falar sobre sexo, vai precisar falar sobre o mecanismo do corpo e vai falar do tempo adequado para que essa descoberta possa se consolidar. Mas precisa orientar, sim. Precisa, porque se não ensinar a escola, os amiguinhos da escola que vão ensinar. Tem que ensinar e mostrar. Até a gente sabe, quando chega na adolescência, né? A gente sabe que o menino tem uma produção de esperma muito forte. E Deus é tão lindo que tem a poluição noturna, né? Que ele, à noite, ele libera. E eu vejo assim, quando até está descobrindo o corpo, né? Nessa coisa da masturbação, está se descobrindo. Ensinar que é algo saudável para apreciar, mas para vivenciar no casamento. A masturbação é algo solitário, e se ele começar ou ela fazer isso, vai ficar muito dependente, que a gente atende homens que são altamente dependentes disso, não é verdade? E que não dão prazer para a mulher quando são casados, porque se viciaram nisso. Então, tem que instruir a criança, falar sobre isso dentro da linguagem dela, claro. E nunca dizer assim, não faça isso que isso é nojento. Né? Porque não adianta fazer isso, não, vai estimular. Vai adoecer e vai deixar ainda pior, com complexo. Então, de uma maneira, sabe, muito sutil, e falar com a criança. Agora, quando vê, vou dar um alerta aqui, porque eu atendo também, já atendi crianças que a ansiedade, como você falou, uma crise no lar, a criança vê algum problema e ela vai para essa área da masturbação. Já vi crianças que ficavam se roçando na cama, se roçando em móvel. Quando você vê, é alguma coisa que está disfuncional.
pegue esses pais para conversar e essa criança tem que ser orientada. Ela tem que ser mais amada, ela tem que brincar mais, ela tem que se distrair com outras coisas. E tem que ter, às vezes foi abusada, tem criança que já foi abusada. Olha só, olha aqui, mãe, aqui está assim, ó. Isso aí é para outra área. Assunto, sexualidade é só para um dia a gente falar, né? Um dia. Depois a gente vai separar outros dias para falar. Porque tem até uma moça falando que eu preciso de orientação nessa questão de masturbação. Meu filho de 11 anos é autista e as terapeutas querem ensinar ele a fazer no privado. Mas sei que não é certo, preciso de orientação. Né? Então, Minha filha, cuidado para quem você leva. Ô, Ilma, a gente tem que orientar hoje. Porque até no meio cristão, até certos terapeutas e psicólogos têm que ter cuidado. Tem. Vai ensinar isso para uma criança autista. Ela vai ficar na dependência. Não, e essas crianças já são, chegando na fase da adolescência, elas são mais aptas para isso, né? Sim, então, mais erotizadas, né? Então, a gente vai separar um dia aqui com as agendas de vocês para abordar só sobre esse tema, que agora está pipocando aqui mensagem. Mas aí, indo para o próximo tema, a gente vai falar sobre a importância do perdão na família. E quem vai estar conversando aqui com a gente agora é a Elba. Bom dia, doutora Ilma, Thalita. Bom dia. Bom dia. Malafaia. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Diante de mulheres com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanta vida prática na teoria. E eu estou aprendendo muito mesmo. E eu vou precisar da ajuda de vocês, porque esse tema perdão é um tema muito grandioso, é um tema assim, maravilhoso, e é um tema que toca em todas as áreas da nossa vida. Esse tema, ele atinge o corpo, a alma e o espírito. E vocês, mais do que ninguém, pastoras, doutoras da área, têm que contribuir. Então, o que acontece? Eu sou uma profissional, né, do mercado aqui de trabalho, e eu trabalho como administradora há algum tempo. Então, eu sou mãe, como muitas mães estão aí. Então, eu quero contribuir. A gente aprende muita coisa, pastora Elisete, pastora Ilma, que a mulher, ela é a mulher sábia, que ela promove a paz, que ela é a coluna do lar, mas a gente erra. A gente é imperfeita. E quando a gente ouve tanta coisa, onde a gente errou na criação dos nossos filhos, a gente se culpa. Então, eu acho que para o perdão funcionar na minha família, eu tenho que primeiro me perdoar. Eu me perdoar como mãe, como mulher, porque eu fracassei, eu errei, mas eu tenho que entender que eu não sou perfeita. Eu tenho que entender que depois da queda, eu sou imperfeita. A minha mãe nunca vai ser perfeita 100% em tudo, como eu também não vou ser perfeita. Mas a gente, mulher, a gente carrega uma culpa depois que conhece as nossas fraquezas, aonde nós erramos, porque muitas vezes erramos por falta de conhecimento. Muitas vezes erramos na criação dos nossos filhos porque faltou conhecimento. Muitas vezes trabalhamos e nos empenhamos para fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor prejudicou. Então, o maior perdão, eu acho que começa na gente. Para eu promover a paz, eu tenho que estar com a paz, porque eu tenho que derramar o que está dentro de mim. Se eu não tiver com paz, eu não tenho como promover a paz. Então, é a minha visão. Depois eu preciso que vocês me ajudem. E na Bíblia tem uma história que eu sempre, assim, eu amei muito a história de José. José, assim, ele foi, assim, um filho exemplar, um filho mimado, um filho querido, que Deus arrancou ele do lar dele. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, e ele chegou a um posicionamento que ele poderia se vingar de toda a família dele, de todos os irmãos deles. E o mais lindo da história de José é quando ele entende que tudo que aconteceu, Deus transformou aquele mal em bem. Amém. Entendeu? O perdão de José na família dele promoveu cura, promoveu restauração, promoveu uma família duradoura,
que eles ficaram bem, os irmãos. José abençoou eles, dando longevidade de vida, dando segurança, dando alimentação. E ele promoveu o perdão. Então, o perdão, eu vou falar para mim, né? A gente tem que aplicar o perdão no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, né? E o perdão é um processo. O perdão, eu decido perdoar, mas eu tenho que entender que ele tem uma rotina diária, que eu vou estar sempre lembrando dos problemas e eu não vou esquecer dele, mas que eu vou ter que praticar essa decisão todo dia. E eu tenho que entender também que o perdão leva tempo. Dependendo, é demorado. Muito demorado. Dependendo do problema, é muito demorado. Eu tenho que entender que leva tempo. E eu tenho que entender que é um esforço diário. Eu vou ter que me esforçar, porque se eu não me esforçar, eu vou cair, vou voltar com aquele mesmo problema. Todo dia vai ser o mesmo problema. E eu tenho que entender que eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser humilde para reconhecer que eu também sou falha, que eu tenho limitações, que eu erro com as pessoas ao meu lado. E eu entendendo com humildade, eu vou estar passando por um processo de perdão, vai me ajudar, vai ser mais fácil para mim. Então, e o perdão da família passa por filhos, eu pedir perdão para os meus filhos, aonde eu errei, para poder recomeçar. Já que eu tenho tanta culpa, eu converso com meu filho, ó, querida, eu errei nisso, eu quero que você me perdoe. Eu acho que o falar já começa a te limpar, né? Já tira essa legalidade que você está dando para o diabo ficar te perturbando na sua mente, todo dia te culpando. Você pede perdão para o teu filho, para o seu marido. Se muitas vezes nós erramos falando mal do nosso marido para os nossos filhos, nós temos que pedir perdão, reconhecer que nós erramos para poder seguir em frente, né? E perdoar de coração e não ficar depois voltando atrás. Por exemplo, uma mulher que foi traída. Como deve ser desafiador uma mulher que foi traída por um marido? Você perdoar, você pede perdão, porque com certeza também a gente deixou algum espaço para entrar outra pessoa neste lugar, mas não ficar jogando na cabeça do marido ou jogando na cabeça do filho o erro dele. É perdoar. E eu peço agora a ajuda da doutora Ilma e a doutora Elisete, porque vocês não podem deixar, né, terminar essa live sem contribuir para a gente aprender com vocês. Então, ó, Elba, você trouxe um assunto muito, muito importante, muito relevante. Porque mães angustiadas... eu até vi aqui um comentário, eu gostaria de ter ouvido todos esses ensinos há uns anos atrás, antes de criar meus filhos. Mas é agora, é aqui agora que a gente está tendo essa informação. Todos nós, em algum momento da nossa vida, não existe escola de pais, né? Não existe. Nós aprendemos por ensaio e erro. A gente casa, até porque, Ilma, cada filho é um filho diferente, né? Pois eu hoje que tenho netos, meus filhos são todos casados, tenho netos. Ai, meu Deus, se eu soubesse que eu sei hoje, teria criado diferente. Então, toda mãe lida com culpa. Toda mãe. Aí chega um momento que a gente tem que definir, né, Elba? Assim, eu não posso mudar o que aconteceu lá atrás, mas eu posso fazer diferente hoje. Então, o que você falou, pedir perdão para os filhos, a gente vai ver que o último versículo de Malaquias, em converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, está exatamente falando desse movimento de coração com coração, onde os pais derramam o amor para os filhos e os filhos vão dar como resposta o amor para os pais. Então, essa convergência entre pais e filhos vai proporcionar essa reconciliação de gerações. Filho, eu errei.
Então, chegar, sentar, até porque isso dá muita autoridade para os pais, quando eles admitem que erraram e que pedem perdão, para poder agora dar os limites e corrigir e fazer ali o que precisa ser feito hoje. Não é? Então, perdão, eu sempre brinco que, para mim, perdão é um aumentativo de perda. Isso aí. É uma perda grande. Perda grande. É. Perdeu, você não tem como voltar lá para fazer diferente. Agora, o que eu posso fazer hoje? Então, é liberar o coração, se perdoar e olhar para aquele filho e falar, filho, lá atrás eu pensei assim, mas agora é isso. Então, é isso que eu quero. Esse é o valor que você precisa desenvolver na sua vida hoje. Esse é o conceito bíblico desse problema que você está vivendo. Então, é isso que eu vou te ajudar. Então, caminhar junto com os filhos com a humildade que a reconciliação acontece. Que a Eva falou, a perdão é uma ordenança divina e o perdão é diário. Então, para perdoar, a Ilma já falou, perdão quer dizer uma perda grande. Querendo ou não, você vai perder algo, né, em alguma área. Então, você, para perdoar, tem que ir para a cruz, porque o nosso maior exemplo de perdão é Jesus. Então, quando você abre os braços, você está assim, você está em formato de cruz. Assim como você recebe o perdão divino diariamente, você tem que transmitir. Então, perdão é uma via de mão dupla. Você recebe e você dá. Então, faz a tua mão aí em formato de cruz, ó, né? Aí você recebe o perdão e você dá. Quer dizer, você já acorda pedindo, Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Se você, né, não se sente perdoada por Deus, como é que você vai perdoar? Então, você tem que primeiro ter esse perdão de Deus, sentir o auto-perdão, ser consciente de que Jesus, já na cruz do Calvário, ele já estava ali levando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, que ele sabia que nós íamos ser falhos, por isso que ele morreu. Porque ele veio por causa disso, porque o homem falhou no ambiente saudável do Éden. Então, nós ficamos, né, desorganizados em tudo. Então, esse perdão, Jesus lá na cruz já perdoou. Falou, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Né? Então, esse perdão você recebe e você dá. Então, as pessoas tornam até mais fácil, porque realmente perdoar só indo para a cruz. Há certos tipos de perdão que realmente tem que ser um sacrifício que você vai fazer, como Jesus fez. Não é sofrimento, é sacrifício. Né? Você vai fazer, mas vai valer a pena. Você vai ver. Porque uma das legalidades para você ter a bênção de Deus na sua vida financeira, na sua saúde mental e física, no seu casamento, é o perdão. Então, o perdão é algo fácil? Não. O perdão é algo que vai requerer sacrifício da nossa parte, como Jesus fez o sacrifício. E, realmente, só indo para a cruz. E quando você faz isso, querida, pode ter certeza, Satanás não tem nenhuma legalidade sobre a sua mente, porque você se perdoou, porque você se sentiu perdoada por Deus, e sobre as pessoas com quem você se relaciona. E perdoar é não guardar ressentimento. Eu conheço mulheres que passaram por infidelidade, eu conheço mulheres que abortaram, eu conheço mulheres e elas falam sobre isso sem nenhum ressentimento, porque elas entenderam o poder do perdão na vida delas e do poder do perdão que ela doou para o próximo. Então, por isso que é uma das áreas, Ilma, que eu vou te dizer, na igreja, a gente atende muito, né, Ilma? Pessoas na igreja. Muito. Gente, tem tudo para ser feliz, tem tudo para ter um casamento maravilhoso, né? Porque eu creio no que a Bíblia diz, que a glória da segunda casa vai ser melhor do que a da primeira, quando uma mulher perdoa um marido, ou um marido perdoa uma esposa, ou quando uma mãe se perdoa também por erros que ela cometeu. Né? Então, por isso que Satanás atua, porque ele não quer... A pessoa... Eu vou dizer uma coisa. Olha, a salvação é pela fé. Perdão é pela graça. Então, eu conheço muita gente que está até na igreja, mas não tem vida abundante. Ele vai ser salvo, porque salvação é pela fé, confessou Jesus. Sim. Mas muitos até vão ser impedidos de ter uma vida abundante nessa terra, porque não conseguem perdoar. Verdade. Sabe? Então, é um alerta para essa área do perdão é muito forte. A gente tem que entender isso, porque a gente tem que liberar esse perdão. Primeiro para nós mesmos,
Porque nós E é somos uma decisão, né, Lisete? É uma Perdão decisão. é uma decisão. Eu decido perdoar, passar a régua, fechar a conta e pronto. Isso. Então, é muito importante isso, que se tem alguém aqui aí que está nesse grupo, precisa perdoar um marido, um filho, uma mãe, um pai, né? E aquilo, quando não perdoa um pai ou uma mãe, vai repetir pior ainda, né? Porque está aquilo recalcado aqui, aí vai fazer pior do que o pai fez com ele ou que a mãe fez. Então, tem que liberar perdão. Não, porque é uma das áreas que o inimigo tem legalidade para interferir na nossa vida. Tá? Aqui tem vários comentários de mulheres falando: eu preciso me perdoar porque eu trabalhei muito e deixei meus filhos. Tem uma outra aqui falando: eu preciso pedir perdão, eu preciso que orem por mim para me dar ajuda para pedir perdão aos meus filhos. Temos vários comentários aqui de mulheres falando a respeito sobre perdão. É decisão, né, Thalita? Decida, ore por isso e crie o momento adequado, não é, para sentar com os filhos. E é um momento muito rico, é um momento de muita emoção, mas é um momento muito curador, porque cura o coração da gente e cura o coração dos filhos. Amém. Isso aí. Então, a gente está caminhando para o final, mas a gente vai abordar o último tema, e a Central Gospel aqui, né, que está organizando esses temas a respeito da comunidade Sabedoria do Lar, que organizou toda essa comunidade de mulheres para nos abençoar. Ela já vai disponibilizar depois, conversando com cada uma das participantes aqui, uma outra data para a gente poder estar falando mais sobre outros assuntos, tá bom? Pastora Elisete, doutora Ilma, Elba, né, que as mulheres estão aqui querendo mais. Mas para a gente chegar no final, terminar, o último tema para poder abordar aqui está falando sobre lidando com conflitos familiares envolvendo adolescentes. Aí a doutora Ilma começar falando, a Elba... Deixa a doutora Ilma falar. Eu vou introduzir, mas aí todos vocês falando aqui junto, porque acho que é até importante para a gente poder fechar esse assunto, e até mesmo que a Thalita aí lida com adolescentes, né? Bem, gente, primeira coisa que eu gostaria de dizer disso, que o maior investimento que um casal faz para os filhos é a qualidade do relacionamento conjugal. Então, isso é essencial, porque se o casal estiver ali alinhado em propósitos, né, na educação dos filhos, os conflitos que surgirem, eles serão muito mais fáceis da gente lidar. Sem essas alianças, a aliança da mãe com o filho, que protege, a aliança do pai com a filha. Então, é preciso olhar o relacionamento conjugal. Como está o meu lar? Porque se tem conflito, qual a base desses conflitos? Qual a raiz desses conflitos? Porque muitas vezes o conflito está presente na vida do casal, se reflete na dinâmica relacional, na família, sim, e os filhos são apenas aquela denúncia do que está acontecendo em casa. É o bode expiatório. É aquele menino que vai para as drogas ou que vai para a homossexualidade, ele está muitas vezes denunciando um problema que há em casa e que precisa ser tratado. Aliás, nessa questão de sexualidade, certamente a gente vai ter um outro momento, mas eu percebo também, e muito, Elisete, você me ajuda aí nisso, que muitas vezes, quando você vai trabalhar com os pais na história deles, tem lá atrás uma porta aberta na vida, sim, de um pai ou de uma mãe que nunca foi consertada. O diabo trabalha com legalidade, deixou legalidade, não fechou a porta, ele entra. Exato, e ele vai lá plenamente trabalhar na vida do filho, mas a porta já foi aberta lá atrás, com pornografia dentro de casa. Eu sempre falo isso para o casal. Quando um homem e uma mulher levam a pornografia para dentro de casa, está abrindo a porta para o inimigo roubar a vida dos filhos. Sim. E é isso que muitos pais não entendem, não sabem. E estão dentro da igreja e estão brincando com legalidade. Principalmente quem está na igreja não pode brincar com legalidade, com o diabo. Quem é do mundo já está no mundo, já está no diabo. Então, o diabo quer pegar quem está dentro da igreja, sabe? Que fica achando que não tem problema, que só está afetando ele. Mas eu lembro de uma mensagem do pastor Cote que ele pregou sobre quando você endemoniza a sua casa, quando você abre portas para a legalidade. E isso é muito sério, porque aí o conflito
dentro de casa, vai vir, e aí vai começar o conflito de gerações, porque aquele adolescente, né, ele teve para trás toda uma infância, né, de primeira e segunda infância, onde foi formado, onde estabeleceu um relacionamento com seus pais, onde recebeu crenças e valores. Por quê? Porque, gente, ser pai e mãe dá trabalho. Que bonitinho. Dá muito trabalho. Está ouvindo. Maternidade intencional precisa ser. Isso é maternidade. Não é? Não, eu ser mãe não é lá que eu vou trabalhar, trazer recursos para dentro de casa e vou botar meu filho na melhor escola e estou em paz que eu estou cumprindo meu papel. Não! Significa olhar no olho do filho, começar a perceber quando há sinais, ir com ele para a cama, fazer ele dormir na cama dele, no quarto dele, e não na cama do casal. Deus está falando, Ilma. Deus está falando aí de você. Porque muitas vezes a denúncia que o casal está com problema já é a criança na cama dos pais. E aquele filho, muitas vezes, ele é usado na cama dos pais para afastar o casal. E a gente vê que, quando você vai ver conflitos familiares, não adianta, tem que ir na raiz. Aquele filho pode estar denunciando um conflito que tem dentro de casa. Aí chega o momento dele criar o vínculo do social, pertencimento. Se o que o grupo vai ensinar é diferente do que os pais ensinaram com a vida e com as palavras, e ele criou esse vínculo de uma comunicação aberta com os pais, ele vai chegar em casa e vai contar. Eu me lembro de um adolescente viciado em pornografia, 9 anos. Ele não conseguia mais estudar, estava tirando péssimas notas, a mãe só cobrava, só brigava, o pai também. Até que um dia ele saiu do quarto dele, chegou na sala e falou: mãe, eu preciso de ajuda, porque quando eu olho para você, eu te vejo nua. É isso aí. 9 anos. Aí os pais desesperaram, quer dizer, estava lá na pornografia, mas ficava no quarto com o celular, passava todas as horas que estava em casa, dentro do quarto. Então, como que os pais vão dar as regras familiares? Casa tem disciplina. Casa não é casa da mãe Joana. Casa não pode deixar filho isolado. Mas, para isso, os pais não podem ser isolados. Os pais não podem. Chegou em casa, espaço de convivência. Espaço de convivência. Vamos estar juntos, vamos sentar à mesa, vamos conversar, vamos fazer o culto, vamos ler a Bíblia junto e vamos ver o que passou. Menino, como foi a sua escola hoje e tal? Hora de estudar, não deixe criança sozinha por sua conta, com celular na mão, com computador. Adolescente tem que ser monitorado. Não existe privacidade para adolescente. Aí. Que eu não posso mexer na bolsa do meu na filho. mochila. Eu já ia falar isso agora, mãe. Não vou respeitar. Que é mochila? Tu é de menor. Pode pegar no celular. Não sabe nem a senha do celular. Não sabe. É um monte de mãe que não sabe nem a senha do celular do filho. Só Jesus. Jamais filho meu teria celular que eu não soubesse a senha. Não existe privacidade nesse conceito, gente. Privacidade é você proteger o seu filho. Privacidade é você proteger. Ilma, tu falou a palavra-chave. As pessoas levam essas palavras. Meu filho tem que ter privacidade. Você falou a palavra-chave. Privacidade é você proteger o teu filho. Você falou certo. Elas entendem errado. Privacidade é respeitar meu filho, senão eu vou estar invadindo a privacidade dele. Olha. Não existe. Tem um texto chamado, eu posso até depois disponibilizar para vocês, escrito Mãe Má. Mãe Má. Não sei se vocês conhecem. Sim. É um texto escrito maravilhoso por um psiquiatra, quando ele recebeu pais desesperados que as 2 filhas deles tinham ido para uma festa, isso aconteceu no Nordeste, tinha ido para uma festa na sexta-feira, que os pais não sabiam na casa de quem. E aí essas meninas não apareceram em casa na segunda, e aí que eles foram procurar achar essas meninas mortas. Então, esse psiquiatra escreveu: precisamos de mães más.
Eu lembro, o texto é muito lindo, depois Muito eu posso lindo. disponibilizar aí para a comunidade. Vou botar. Eu lembro que eu peguei esse texto e mandei para meus filhos, já adulto casado. Aí eu escrevi, fui uma mãe má? Todos dois disseram, foi. Você foi uma mãe má, você fez tudo isso aí. Porque quando meu filho estava na adolescência, que ele ia para uma festinha da escola, eu ficava na sala esperando chegar, para olhar no olho, para cheirar na boca, para ver. Eu ficava presente. Por quê, gente? Porque o adolescente ele ainda não tem barras construídas fortes. A barra do adolescente são os pais. Então, a gente precisa, sim. Ah, que meu filho está brigando dentro de casa, que eu fui lá no quarto dele e desconectei o computador. Faça quantas vezes for necessária. Só vai ter computador se ele ficar de porta aberta. Eu me lembro de um pai que eu atendi, a filha rebelde, a filha não sei o quê. Falei, simples. Aí ela não vai nem para a mesa comer. Eu falei, o dia que ela se fechar no quarto, você avisa, da próxima vez que você nos tratar assim, ficar no quarto, eu vou tirar a porta do seu quarto. Ela não acreditou. E aí ele veio para mim, o que eu faço? Eu falei, tire a porta. Porque eles são desafiadores. A adolescência é não tinha porta. Adolescente é desafiador mesmo. Mas ele desafia, mas se a gente se sentir fraca, se mostrar fraca no dia da angústia, a tua força será pequena, frouxa. Não seja frouxa. Agora, faça isso de comum acordo com o pai, tá? Isso. Senão, você falou uma coisa muito importante. Da minha filha. Isso a aí. Autoridade já era. O problema hoje, Ilma, sabe o que é? Muitas mães, muitos casais separados, né? E a gente está vendo isso. Aí a mãe quer ganhar o filho e faz a vontade dele. Aí o pai quer ganhar o filho e faz a vontade dela. E fica uma rixa entre o casal para disputar o amor daquela criança ou do adolescente. E aí cria uma dualidade, eles adoecem. E se tornam permissivos para a criança. Tadinha, já somos separados. Ele vai sofrer, não adianta. Aí muitas vezes vai sofrer mais ainda se tiver esses pais superprotetores, né? Então, muitas vezes, Elisete, o discurso mas eu não falo com meu marido, não quero nem saber de falar com ele. Vai falar em favor de um filho. Vocês têm um filho em comum que precisa ser educado. Olha só, aqui em casa eu estou dando essas regras para ele. Preciso que você me ajude nisso. É o caráter do nosso filho, é o valor do nosso filho, que na sua casa ele tem as mesmas regras. Então, acordo em favor do filho. O pai foi embora. Ok, se o pai foi embora, você que é a autoridade plena, e aí você vai trabalhar isso. Se seu pai, e fala em nome do pai. Se seu pai tivesse aqui, ele concordaria comigo que você não vai sair para essa festa, que você vai ficar de madrugada. Então, eu sou aqui a autoridade agora e não vou deixar. Pronto, acabou. Assumir a autoridade. Conflitos em família com adolescente se resolve com a autoridade. Mas tem um ponto importante. A autoridade vai funcionar muito bem quando você dá o outro lado também. Escutar, afeto, né? Orar com ele. Fala, meu filho, olha, isso aí leva a essas e essas consequências. Por isso que eu vou te ensinar a verdade, eu vou te ensinar, porque eu te amo. Então, limite é uma expressão de amor, mas ame com atitudes, não ame sendo permissiva. Nem autoritária. Falando em conflito, às vezes a gente, como mãe, a minha filha tem 6 anos, mas eu ouço alguns adolescentes que eu dou aula para as meninas de 12 a 14 na escola dominical. E a gente às vezes esquece que os nossos filhos eles nos observam nos mínimos detalhes, não é? Porque eu até fiquei com dificuldade quando uma mãe veio falar comigo. Eu não sou psicóloga, né? Eu não sou psicóloga, mas uma mãe uma vez veio falar comigo junto com a filha, perto na escola dominical, depois que acabou a aula, ela falou assim, professora, eu não sei o que eu faço mais com a minha filha, ela só tem 13 anos e ela agora cismou que ela não tem que, ela tem que beijar, tem que sair ficando com um monte de menino, porque ela não quer se apaixonar nem amar ninguém, porque ela não quer casar. Opa! Aí ela acha que por isso ela tem que sair
sabe? Para não se apaixonar, ela tem que ficar com um monte de menino. E aí aí a menina chegou e falou: mas para casar e ter um casamento igual o seu, mãe, eu prefiro ser assim. Tá aí. Né? E às vezes a gente acha que eles não estão vendo. E eu queria que a gente abordasse, que eu estou vendo alguns comentários aqui, porque às vezes a gente acha que os nossos filhos não estão vendo a gente, não estão observando, e eles observam tudo nos mínimos detalhes. Tudo. Quando aquela menina como falou aquilo. Você fala com o seu marido, Sim. como você lida no dia a dia com os desafios, a atenção que você dá para a sua casa, para o seu marido, para os seus filhos, eles são reflexo mesmo. Alguém escreveu aí. Tem um ditado que diz que as palavras convencem, os exemplos arrastam. Exato. Então, os exemplos são muito mais fortes que as nossas palavras, porque vai internalizar muito mais rápido o exemplo, aquilo que você está fazendo. A criança está vendo como é que você trata seu marido, como é que vocês conversam um com o outro, se beijam, se abraçam. É o que a gente vê hoje mesmo. Hoje eu conheço muito algumas meninas que a gente conversa lá. Casar para quê? Para ser igual ao meu pai e minha mãe? Um dorme no quarto, outro dorme no outro. Vivem de aparência. E dentro da igreja. Dentro da igreja, dentro da igreja. Então, elas vão querer casar para quê? Elas querem namorar, porque quer ser amada, sentir, mas não quer casar. Muitas meninas hoje não querem casar, não querem ter filhos, porque não tem exemplo dentro de casa. Eu quis casar cedo porque vinha meu pai e minha mãe. Se amavam, né? Tinham prazer de estar juntos, a gente quis casar. E então, a gente está vendo hoje que os pais têm que ter... Vocês têm que ser exemplo, porque não adianta você falar, olha, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que jejuar. Não. E meu pai não faz isso, nem minha mãe. Vocês têm que casar. Casar para quê? Para ficar igual a eles? Então... Elisete, a grande questão da geração fluida, se a gente for olhar, a essência é o medo de amar. É isso aí. Porque já lidaram com tantas perdas dentro de casa, a perda do respeito, a perda do afeto, da nutrição, do aconchego no lar, casamento fragmentado, que quando chega nessa fase, eles têm medo de amar. Tem sim. Tem medo de se apegar e perder o apego. Exatamente. Já tem essa síndrome do desamparo que a gente carrega do Éden. Quer dizer, quer ser aceito, quer ser amado, quer ser valorizado, quer se sentir pertencente. Não tem isso na família, como é que ele vai querer, né, formar uma família? Então, o investimento é a qualidade do relacionamento dos pais. Melhor que o casamento vai ser mais fácil educar seu filho. É isso aí. Isso é uma coisa de adolescente que eu vejo, o Ilma, sabe o que é? Porque a partir da adolescência, entra na juventude, é que a gente vai fazer, eu falo uma coisa que eu acho importante, as 3 escolhas mais importantes da vida. Você vê que o adolescente, é na adolescência que ele se afasta da igreja, não é? Então, o Satanás vai começar, na adolescência, tentar tirar essa convicção de Deus, da salvação, que é o passaporte para a eternidade, a nossa salvação, né? Vai interferir na adolescência. A segunda escolha é a profissão, como é importante já ter uma base na adolescência de orientar os pais verem o que a pessoa quer fazer, o que é ser a profissão. E a terceira decisão mais importante é com quem vai casar, porque com quem casar vai definir a trajetória, o destino. Então, o casamento. São 3 escolhas que geralmente começam a se começar a ver na adolescência e a fazer. E aí que Satanás entra, né, para interferir. Aí, Elisete, só para botar mais uma pimentinha aí, né, nessas escolhas... Caramba, as mães já devem estar com o cabelo em pé. Mas sabe o quê? Hoje, muitos pais não criam raízes nas igrejas. Eles vivem... Isso aí dá um debate. É outro debate, com certeza. Eles vivem de igreja em igreja e depois querem que os filhos amem a igreja. Sim. Aí, quando desvia, o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Mas não criaram... vínculo. Na verdade, a mesa, o assunto era falar mal da igreja, como que aquele filho vai querer Deus? Vai querer Deus. Então, quantas vezes a gente pega filhos de pastores mesmo, né? Totalmente sem direção, porque faltou dentro de casa essa direção. Uma mãe ressentida por um pai que está lá lidando com a igreja, a mãe, ela pode trazer um dano também para o amor do filho pela igreja. Né? Então, só para botar mais uma pimenta para pensar. Só mais uma pimentinha aqui. Filho predileto. Isso aí gera muito conflito para quem tem mais de um filho, 2 filhos, 3 filhos.
A gente vê lá, até com José aconteceu isso. Os São irmãos as eram alianças muito familiares, né? que era o filho Aliança, o queridinho da mamãe, o queridinho do papai, e o do meizinho lá que fica solto, perdido no meio. Eu sou do meio aí, ó. Sou é da do meio, tá vendo? Ilma, Não, é e da eu já vovó. vi, Ilma, eu já vi pai e mãe é muito bobo. Falei assim, você gosta mais de quem? Da mamãe ou do papai? Olha a maldade que faz com a criança. Coitada da criança. Filho gosta dos dois. E esse negócio de Vamos filho botar a predileto. cabeça, não é funcionando, gente. Porque se a nossa cabeça estiver funcionando, nós vamos criar filhos para o reino de Deus. De Deus, amém. Assim Aí. seja. Então, termina aí, Thalita. vamos terminar. Eu vou pedir para a doutora Ilma orar por nós, só que antes, eu vou só dar um aviso aqui, porque a Central Gospel ela disponibilizou uma ação especial para quem está na comunidade Sabedoria do Lar, né? A gente vai colocar lá todas as informações que estão lá, todas as informações, porque a gente vai dar 15% de desconto nos produtos que a gente abordou aqui sobre os temas. A família Lugar de Refúgio ao Campo de Batalha, Devoção na Prática, no Divã, com a doutora Elisete Malafaia, Minhas Orações, Hábitos. Aí a Central Gospel vai disponibilizar direitinho lá no grupo, lá na comunidade Sabedoria do Lar no WhatsApp, né? Vai explicar como é que vai ser para você poder ganhar os 15% de desconto, tá bom? Ela até colocou aqui, ó, todos os produtos, mas só vai participar quem está na comunidade. Tem que estar, a Central Gospel está disponibilizando essa ação para a gente. E agora, muito bom. Muito bom. Vou pedir agora... E a live, segunda-feira. É verdade. Olha, vai ter a live segunda-feira, né, o Dia da Família, com a doutora Ilma e a pastora Elisete Malafaia, 10 horas da manhã, não é isso? 10 horas. Live, daí é no Instagram. Instagram da editora. Isso, no Instagram da Editora Central Gospel, a gente vai disponibilizar todas essas informações lá na comunidade. Se você está aqui e não está na comunidade, já disponibilizamos o link para você poder entrar, tá bom? Vou pedir e um outro dia, a gente vai marcar um outro dia para poder estar conversando sobre outros assuntos com essas mulheres aí abençoadas. Pedir para a doutora Ilma terminar fazendo uma oração por nós, pelos nossos filhos. Amém. Pai, Deus abençoe. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo tão precioso que passamos aqui, Pai. Como frágeis que somos, vasos de barro, com as nossas imperfeições, mas aprove ao Senhor o teu Espírito habitar em nós para nos ensinar, Pai, para nos capacitar, para vivermos aqui neste mundo, Pai, aprendendo na tua palavra, para que realmente possamos fazer diferença, Pai, formando uma geração, uma descendência que conheça o teu nome, fundamentada em princípios, Pai, porque aprenderam conosco dentro das nossas casas, Pai. Nos ajuda, Pai, a transmitirmos para os nossos filhos uma solidez, Pai, para que eles tenham uma família bem edificada, um lar bem edificado, que os teus princípios sejam vivenciados dentro de casa, que haja paz em cada lar, que haja harmonia em cada lar, para que realmente, Pai, os nossos filhos possam olhar para o Senhor e te reconhecer como um Pai amoroso, porque tiveram pais que são amorosos, mas que têm amor também manifestado na disciplina, nos limites, na segurança, Pai. Nos ajuda, porque o Senhor é o nosso Deus e é a Ti que nós recorremos, Pai, em todos os nossos desafios. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Antes de desligar, rapidinho, vamos fazer um print. Vamos fazer um print, a Central Gospel vai tirar uma foto nossa. Sorrisinho, todo mundo aí. Liga a câmera. Foi, né, Larissa? A Larissa que está organizando aqui na Central Gospel. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês, para vocês trazerem cada vez mais conteúdos para nós, para a gente aprender a realmente se tornar uma mulher sábia. Até segunda. Até segunda um na live. Beijo. Beijo, gente. Tchau.